Caríssimo Padre Anísio, pároco e reitor aqui do Santuário Sagrado Coração de Jesus, caríssimo Diácono Osvaldo, povo amado, povo querido, Deus está me incomodando com um fato que aconteceu uns anos atrás, para poder falar um pouquinho para vocês da liturgia de hoje. Teve um dia, eu trabalho e moro na comunidade Betânia, comunidade fundada pelo Padre Léo, que hoje trabalha com acolhimento. Nossa missão é acolher todos aqueles que vêm até nós, como o próprio Cristo que nos bate à porta, como o próprio Cristo que vem até nós. Às vezes, esse Cristo vem bonitinho, arrumadinho, pedindo uma palavra para fazer um retiro, para fazer um encontro, mas na maioria das vezes ele vem desfigurado por causa da dependência química, por causa da marginalização, por causa de alguma situação que já aconteceu com ele, ou com ela, dependendo muito a realidade, porque hoje não existe mais, não são só os homens que estão envolvidos por essa realidade, mas hoje são famílias inteiras, não é só homem, não é só mulher, hoje são famílias inteiras. E teve um dia que eu fui pregar num grupo de oração, numa das cidades aqui de Santa Catarina, e fui chamado para pregar nesse grupo de oração. E eu chegando lá, encontrei alguém que foi filho nosso, que passou o processo de restauração lá em casa, e ele estava feliz, muito feliz, aquela época podia, né? Aí me abraçou, ele é mais alto, mais encorpado do que eu, me pegou no colo, faltava só me levar para casa, de tanto que me abraçou. E ele dizia, me apresentou a filhinha dele recém-nascida, e feliz da vida, porque ele estava conseguindo viver o grupo de oração, porque ele estava conseguindo voltar para a igreja, porque ele estava conseguindo retomar, e foi muito legal, muito emocionante. Ele me falou assim: padre, o senhor pode, isso já era à noite, né? Foi à noite o grupo de oração. Padre, o senhor pode ir comigo até visitar minha casa? Eu disse: meu filho, amanhã eu não vou conseguir, eu tenho que voltar para Betânia porque eu tenho compromisso lá, mas a próxima vez que eu vier, eu vou na sua casa. E aí eu vim embora, deu alguns meses depois, se eu não me engano foram 4 meses depois, eu voltei para uma cidade vizinha, para fazer uma pregação, para celebrar uma missa de cerco de Jericó, e conciliei uma participação no grupo de oração, nessa mesma cidade desse filho. E quando eu cheguei, quando a pessoa que foi me buscar, nessa outra cidade que eu estava, a coordenadora do grupo, ela disse assim: padre, lembra do fulano, filho de vocês? Eu disse: claro que lembro, fiquei muito feliz de vê-lo, ele veio com a família toda no grupo de oração. Pois é, padre, a situação não está muito bonita mais na casa dele. O senhor poderia fazer uma visita na casa dele? Eu disse: claro que eu posso, porque eu prometi realmente que eu viria, quando eu viria a próxima vez, iria na casa dele. Pois é, padre, mas vamos rezar para ele estar em casa, porque faz quase um mês que ele não bota mais o pé em casa. A esposa dele está em casa sozinha, com as 2 crianças, ela trabalha o dia inteiro e não sabe mais o que fazer e está desesperada, porque ela ama muito ele. E aí ela me levou lá, me deixou lá, encontrei a esposa dele, comecei a conversar, sentei na sala de casa e comecei a conversar com ela, brincando um pouquinho com as crianças, e eu perguntei onde é que estava esse nosso filho, como é que estava a realidade. Ele disse: não sei, padre, não sei, não deu mais notícia, não sei mais o que está acontecendo com ele, só sei que ele está recaído, ele faz um bom tempo que voltou para o mundo da dependência química. E aí, enquanto eu conversava com ela, para um carro na frente do portão, e já sai alguém dentro do carro: cadê meu óculos que eu pedi para entregar? E de repente, quando eu vejo, dou de cara com ele, e ele levou um susto quando me viu, porque a cidade é distante, porque nunca imaginou talvez que eu estivesse ali, ou que talvez eu fosse realmente na casa dele, e ele levou um susto, levou um choque: padre, o senhor por aqui? E aí ele ficou todo envergonhado, virou o rosto para o outro lado,
já não queria mais conversar, aquela conversa mais distante, nem me cumprimentou direito, não me abraçou como me abraçou a primeira vez, não veio conversar, não entrou dentro de casa, ficou somente fora. Aí ele disse, eu tenho que ir embora porque o meu patrão está me esperando. Eu disse assim, seu patrão está te esperando? Mas engraçado, eu quero trocar uma palavrinha contigo, posso? Não, eu não tenho, eu tenho que voltar logo. Eu disse, mas você já está aqui, não vai demorar 5 minutinhos a minha conversa contigo. Aí eu cheguei lá fora, ele se encostou numa coluna, cheguei na frente dele, ele era maior do que eu, né? Aí eu cheguei perto dele e eu disse assim, meu filho, como é que você está? Pois é, né, padre, está meio difícil, está meio complicado, mas a gente vai levando, né? A gente vai levando conforme dá, trabalhando bastante, aquele olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para baixo, mas não conseguia olhar nos meus olhos. Aí eu botei a mão no ombro dele, olhei no fundo dos olhos dele e disse assim, meu filho, você está recaído? Você recaiu na droga? Aí ele olhou para mim, estufou o peito, pensei, agora eu vou levar uma bordoada, né? Se agora vai vir. Ele estufou o peito, ergueu a cabeça e disse, sim, eu estou. Aí eu olhei para ele e disse assim, meu filho, mas você sabe que tem jeito, né? Você sabe que você pode voltar, que você pode fazer diferente. Aí ele murchou. A minha conversa é rápida com você. Você sabe onde procurar, você sabe onde vir. Hoje à noite nós vamos ter o grupo de oração, e eu vou estar lá pregando, e eu ficaria muito feliz se eu te visse lá, porque se preciso for, a gente vai atrás. Aí eu dei um abraço nele, ele entrou no carro, vi que, mas aquele durão que não dá o braço a torcer, né? Não quis, segurou as lágrimas, no carro eu vi que ele estava enxugando, virou a volta, foi embora. Aí ele começou, aí fiquei esperando ele à noite, fui para o grupo de oração. Quando chegamos no grupo de oração, comecei a celebração da missa, porque aí eu pude fazer, o bispo lá tinha autorizado, foi bem na catedral, onde eu estava, fazendo a celebração da Santa Missa. Deus me dava uma imagem muito forte, desse mesmo menino, que estava lá, no fundo da igreja. Ele não veio, mas a imagem que Deus me dava naquele momento, é de ele no fundo da igreja, ajoelhado, uma escuridão muito envolta ao seu redor, e uma palavra em letras garrafais em cima dele, orgulho, prepotência. Ele estava sendo engolido pelo próprio orgulho, por não querer reconhecer que precisava começar de novo. A prepotência, eu consigo com as minhas próprias forças, não preciso de ajuda de ninguém. E gente, Deus está me incomodando com essa história, porque é o retrato daquilo que Jesus quer ensinar para nós com a liturgia de hoje. Quantas pessoas ao nosso redor querendo o nosso bem, e nós somos prepotentes. E aí, aquele menino estava tudo bem, estava indo para o grupo de oração, estava conseguindo voltar para casa, reconstruir a sua família, e de repente, num diálogo como Eva com a serpente, deixa entrar algo ou alguém, uma ideia a mais na sua vida. E aqui eu quero enfatizar que quando alguém te oferece alguma coisa, alguma tentação bate à nossa porta, a gente até pode dizer não no começo, mas se a gente fica alimentando a curiosidade, mas como é que seria? Tá, mas se eu fizesse, mas se acontecesse, mas eu já estou dando brecha para a serpente entrar e fazer a festa na minha vida. Por isso, com o mal a gente nunca vai dialogar,
Ele é o mal, o mesmo encardido, o Beelzebu, como fala, o Satanás, como fala o Evangelho, é o pai da mentira, é o grande divisor, é o primeiro que vai alimentar em nós a tentação, que vai alimentar em nós as maldições, a murmuração, o pessimismo, é o primeiro que vai alimentar em nós aquele senso de justiça que não é justiça. Consegue me entender? É quando alguém faz alguma coisa por mim e eu sou mais cruel do que aquilo que foi feito por mim, tentando corrigir aquilo que fizeram comigo. Quando eu sou tão duro, que eu não consigo enxergar nada de bom mais ao meu redor. E aí eu fico preso, os meus diálogos internos debaixo do chuveiro, ou então na cama, ou então em outros lugares, alimentando dentro de mim uma murmuração, uma raiva, uma insegurança tamanha, que me faz olhar para Jesus e como os mestres da lei, não compreender os milagres que ele estava fazendo. Jesus, os mestres da lei, quando chegaram diante de Jesus, na sua própria cidade, do povo que ele era de origem, não o reconheceram, mas o criticaram. Quando a gente se deixa envolver e alimentar pelos maus sentimentos, por esse pessimismo, ou então por essas tentações que vêm ao nosso redor, a gente vai se deixando levar também pelo canto da serpente. Diz o filósofo, eu não me recordo o nome agora, que dentro de nós existem dois grandes lobos, um que é bom e um que é mau. Não é o lobo mau do chapeuzinho vermelho, gente, é outro lobo. Um lobo bom e um lobo mau. Qual que vai viver mais? Qual que vai me dominar? Com certeza aquele que eu alimentar mais. Aquele que eu der mais comida, mais ele vai crescer dentro de mim. Quanto mais eu vou alimentando a tentação, vou alimentando o diálogo com a serpente, quanto mais eu vou alimentando os julgamentos, quanto mais vou alimentando as comparações, e normalmente a comparação é sempre negativa, mais eu estou alimentando esse lobo que é mau e que vai me dominando e vai me fazendo ter um olhar, infelizmente, de maldade para cima de todos aqueles que estão à nossa volta. Agora, se eu for alimentar o meu lobo interno com o Espírito Santo, com a graça e com a bondade que vem do Senhor, com a misericórdia e com as possibilidades de perdão, mais eu experimentarei, e aqui na linguagem que nós adotamos para a nossa novena hoje, grandes tesouros celestes, de consciência tranquila, de leveza e de alegria. Não é que os problemas vão sumir, mas o jeito como a gente vai enfrentar os problemas será totalmente diferente. O jeito como a gente vai lidar com as situações que estão à nossa volta será totalmente diferente. Como o Padre Léo dizia, né? Quando é para ver os defeitos, a gente usa o binóculos da maneira certa. Quando é para ver as qualidades, a gente inverte, né? O binóculos, e a gente vê as qualidades somente distantes. Ou então a gente usa da desculpa, né? Ah, padre, mas a carne é fraca, né? Sim, a carne é fraca. Mas São Paulo diz, na minha fraqueza encontrei minha força. E diz para nós também, a carne pode ser fraca, mas se nós estivermos junto do Espírito de Deus, o Espírito é forte. E ele orienta a minha carne que é fraca. Por isso a liturgia de hoje vem pedir para mim e para você, primeira coisa, discernimento. Sempre, em cada situação, pedir a Deus a graça do discernimento. Discernimento para saber aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Discernimento para saber que caminho eu devo seguir. E segundo, propósito de vida. Não tem como eu ser bom num dia e no outro dia ser mal.
Não tem como eu ser bom na manhã e à noite eu ser mal. E digo aqui, não digo numa atitude, eu digo na essência. Pecado, o Senhor nos perdoa. Se eu cair, o Senhor me levanta. Agora, se eu ajo na maldade, como um verdadeiro profeta do encardido, o que eu mais vou ver ao meu redor são sinais de maldade e de morte. Se eu sou um profeta do amor, um profeta do coração de Jesus, eu começo a semear ao meu redor paz, perdão, amor. O que eu desejo semear diante daquilo que me foi dado? Porque a todos foi dado o Espírito Santo de Deus. A todos é dado a misericórdia do coração de Jesus. A todos é dado o céu como herança. E somos convidados a participar desse mesmo céu. Somos convidados a participar dessa mesma graça. Somos convidados a participar dessa mesma alegria. Depende de nós. Depende de nós não nos deixarmos levar pelo orgulho e nem pela prepotência. Depende de nós nos deixarmos levar pelo bem. E gente, cá entre nós, o mundo não precisa mais de gente que espalhe o mal. O mundo precisa de gente que tenha coragem de fazer o bem. O mundo precisa de gente que tenha coragem de amar como Jesus amou. O mundo precisa de gente que tenha coragem de viver pela fé. O mundo precisa de gente que tenha coragem de renovar as suas esperanças em um Deus que realmente é vivo no meio de nós. O mundo precisa de gente que tenha coragem de não ser mais um só no mundo, mas tenha coragem de ser um discípulo e um missionário nesse mundo. E nós temos tudo em nossas mãos. Depende de cada um de nós. Tenho feito um exercício muito bonito, orientado pelo Padre Napoleão, que hoje é reitor lá do Santuário Santa Paulina. Num dia, numa confissão com ele, já tinha terminado, ele me disse assim: olha, Padre Wellington, o seguinte, peça a Deus, porque falava para ele de alguns medos, de algumas angústias, falava para ele sobre os desafios do sacerdócio nesse tempo de pandemia. Ele dizia assim: não peça para Deus grandes milagres, peça para Deus, todo dia de manhã quando você acorda, a graça de ser um bom cristão, e peça a Deus que você tenha um dia abençoado, e faça o teste, todos os dias quando eu acordo, antes de sair da cama, agora nesse friozinho, né, até a gente demora um pouquinho mais, espreguiça um pouquinho mais, aí eu respiro fundo, quando já vem a tentação de dizer assim: fica um pouquinho mais, dá uma desculpa, não vai no primeiro compromisso, fica um pouquinho mais, eu já respiro fundo e digo: Senhor, me ajuda a ser um bom cristão hoje, e eu te peço um dia abençoado. E gente, eu tenho experimentado dias cheios, com muitas atividades, mas quando eu encerro o meu dia dizendo: cumpri a minha missão. E a satisfação de poder chegar na cama e dizer: cumpri a minha missão, não tem preço. Não importa quantas coisas a gente faça, mas tamanho amor e a qualidade com que a gente vai fazer as coisas e encontrar as pessoas que estão ao nosso redor. Se for como Jesus fez conosco, teremos alegria, leveza e consciência tranquila. Até porque Jesus nos quer família, e Ele disse que são seus irmãos, sua família, aqueles que cumprem a vontade do Pai. Com sinceridade, para encerrar, se a gente for avaliar o nosso dia de hoje, será que Jesus diria que nós somos família dele? Ou será que nós somos mais profetas do outro? Tenta avaliar um pouquinho para trás. Será que, olhando o nosso dia de hoje, ou esses primeiros dias do mês de junho, será que Jesus diria: que alegria, você faz parte da minha família porque você segue o Pai? Ou ele diria: olha, 80% do seu dia tem sido só murmuração, só reclamação, só dor, só angústia,
Eu acho que você precisa fazer um pouquinho diferente para ser da minha família. Está vendo como não é Jesus que nos julga e nos coloca o peso, mas somos nós que vamos escolhendo dia a dia? A escolha sempre é nossa, e o Senhor, em sua misericórdia, sempre de braços abertos a nos acolher. O que nós queremos viver depende de nós. Agora nós convidamos todos, quem puder se ajoelhar, né? Nós vamos fazer então a nossa ladainha do coração de Jesus. Quem puder, ficamos de joelho para nós fazermos a nossa ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, que nos revela o amor de Deus. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, que tanto amou o Pai. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, que tanto amou o mundo. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, aberto pela lança. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, donde brotou sangue e água. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, donde nasceu a igreja. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de todas as bênçãos. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, doador do Espírito Santo. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, Senhor do universo e da história. Tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E agora vamos consagrar nossa vida ao coração de Jesus. Coração de Jesus, Tu és a fonte de amor, da vida e da santidade. No Teu coração, somos chamados a beber da fonte da salvação, a experimentar a verdadeira paz e alegria, a fortalecer a nossa vocação e a participar do Teu amor solidário. Nós Te louvamos, porque sempre nos chamas para mais perto do Teu coração, e nele nos ofereces um abrigo seguro onde descansar. Por isso, com alegria, acolhemos o Teu convite, vinde a mim. Com sincero desejo de viver e testemunhar o Teu amor, aqui estamos para consagrar nossa vida ao Teu sagrado coração e confiar a Tua proteção, nossas famílias, nossos projetos e trabalhos. Que o sangue e a água que jorram do Teu coração nos deem um coração novo para servir com gratuidade os nossos irmãos e irmãs. Jesus, manso e humilde de coração,